Muito bem, então, boa noite a todos. Eu sou a Prof. Ranise Silveira, sou professora de Yoga, responsável pelo Centro de Yoga Satyadhara aqui em Caxias. E nós temos essa parceria com o Jardelino Ramos já há bastante tempo, né? E frequentemente eu estou aqui, né, palestrando, na verdade compartilhando assim, experiência, conhecimento, e muitas pessoas ficam curiosas o que yoga tem a ver com isso, né? Porque no Ocidente, yoga é entendido como um exercício físico. Quando a gente fala em yoga, todo mundo imagina as posturas, né? Pé na cabeça, cabeça para baixo, essas coisas, né? Mas isso não é o yoga. O yoga é um caminho de ascensão espiritual, de desenvolvimento humano, cujo sistema técnico nos oferece ferramentas para ajudar nesse processo. Então, na verdade, é uma parcela muito pequena do que é tudo isso. E o que isso tem a ver, por exemplo, com a busca espiritual? O yoga ele é uma das 6 escolas filosóficas da Índia. Eu vou dar essa introdução para a gente se localizar, né? Que é chamada de escola da experiência direta do ser. Quem já ouviu minha palestra, eu acabo sempre começando falando, explicando, enfim, né, apresentando. E o que é a experiência direta do ser? O yoga ele não quer que nós acreditemos ou não em Deus. Ele quer que nós saibamos, que nós possamos sentir através dos nossos sentidos a presença de Deus. E quando nós temos essa experiência, seja ela por uma fração de segundos, ela é suficiente para a gente entender isso e ter fé, realmente confiar, entender como a vida funciona. Então é muito importante nós estarmos preparados para essa experiência, que ela não é única e exclusivamente espiritual. Nós somos seres compostos de corpo, mente e espírito. Então, para que eu possa chegar a esta conexão e ter essa experiência prática, é necessário que o meu corpo esteja preparado para isso, ou seja, desintoxicado, leve, saudável, e a minha mente também, uma mente estável, um sistema nervoso estável, só para começar. E é aí que entra o sistema técnico. O sistema técnico, ele traz para nós esta estabilidade no sistema nervoso e fortalece o nosso sistema imunológico. Então, nós nos tornamos fortes e não tão suscetíveis aos fatores externos de estresse, ansiedade, variações climáticas, infecções. Nós ficamos mais fortes e a nossa resposta, então, é melhor, ficamos mais estáveis. Então, isso é o mínimo que se espera para que a gente tenha essa experiência. O corpo precisa estar preparado para isso. Por isso que existe o sistema técnico, que é muito além das posturas, né? Envolve respiração, envolve purificação do nosso corpo. Isso tudo são um conjunto de várias técnicas. Por isso que o yoga contribui muito com a busca espiritual das pessoas, por causa desse preparo, dessa estabilidade que é o mínimo necessário que ele nos fornece. E hoje o tema da nossa palestra é: será possível mesmo encontrarmos paz na vida?
Porque nós estamos sempre buscando a paz, não é? Todo mundo quer estar em paz, não é mesmo? E eu acredito que vocês, estando aqui hoje, também estão buscando essa paz. Tem uma angústia, algum desconforto que faz a gente buscar de alguma forma uma resposta, um caminho. E quando nós falamos em paz, parece uma ideia muito longe, um sonho, assim, meu sonho é viver em paz, porque no fundo todo mundo acredita muito mais que não é possível viver em paz do que é. Por quê? Porque a nossa experiência prática é muito mais relacionada ao estresse do dia a dia, à incomodação, às relações conturbadas, e nada tá bom, quando não é uma coisa é outra, não é mesmo? Isso não parece mais familiar para nós? Ah, que saco, quando eu tô bem no trabalho, daí eu tô mal no relacionamento, daí quando eu tô bem no relacionamento, me falta dinheiro. E sempre tem alguma coisa para incomodar, não é? E aí parece que a vida é assim. E todo mundo tá mais acostumado com essa realidade. E é aquilo que o yoga nos propõe. Sentir, viver a experiência prática. Então, o que está mais próximo da nossa experiência diária é a incomodação, não é mesmo? E aí a gente pensa na paz. Ah, eu estaria em paz se eu resolvesse esse meu problema de saúde, se eu tivesse mais dinheiro, se eu melhorasse o meu relacionamento, se eu arrumasse o emprego que eu quero, se o meu chefe mudasse. A gente atribui a nossa paz, a nossa satisfação, o nosso contentamento a esses fatores alheios a nós e que estão fora do nosso controle. E quando nós fazemos isso, nós ficamos numa dependência de algo que não está nas nossas mãos, né? E aí ficamos esperando por uma situação ideal no futuro, não é? E daí quando nós esperamos que algo melhor aconteça no futuro, quando nós acreditamos que o futuro será melhor, o que é que nós estamos alimentando na nossa vida? A ansiedade. A ansiedade é a projeção no futuro, né? Aquela expectativa que algo aconteça. Ou eu ganho na Mega Sena, ou eu recebo uma proposta para ir embora daqui, ou eu consigo ganhar, sei lá, um carro zero no sorteio. São várias as coisas que nós atribuímos que, nossa, isso melhoraria a minha vida. E eu sei disso porque eu já vivi dessa maneira. Eu comecei a praticar yoga há 20 anos atrás e antes disso eu vivia assim, eu estava sempre estressada, não me encaixava na vida que eu vivia, né? Eu trabalhava assim no meio corporativo e naquela época eu jogava na Mega Sena todos os jogos, 2 por semana eu acho que é, né? Eu apostava toda semana porque eu acreditava que se eu não precisasse de dinheiro para me sustentar, para pagar minhas contas, eu não precisaria trabalhar aonde eu trabalhava, que eu não gostava, e eu estaria feliz e livre. É óbvio que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ter um outro problema, né? O que eu ia fazer com tanto dinheiro? Porque a gente acredita que aquilo resolveria. Na verdade, não resolveria. E no meu caminho, o yoga ele entrou de uma maneira acidental. Eu pensava que nem todo mundo, é um exercício físico. E como eu não gostava muito de academia, né, eu fui experimentar fazer yoga. E aí eu senti esse bem-estar, essa estabilidade que eu nem entendia de onde vinha, mas que eu me sentia relaxada depois da aula, como nenhum outro exercício me deixava. E aí eu comecei a estudar, a ir atrás, aquilo começou a mudar o meu humor, a qualidade do meu sono, o meu metabolismo, foram várias coisas. E eu entendi que eu estava recondicionando o meu
meu sistema nervoso. E aí eu comecei a ter mais clareza de visão. Por quê? Porque eu estava saindo gradativamente dessa crise de ansiedade, de nervosismo, de insatisfação. E aí eu fui aprendendo que eu tinha que mudar a minha condição interna, a minha mentalidade, o meu organismo. Eu precisava ter saúde e estabilidade para me sentir bem aqui e agora, né? E aí, aos poucos, dentro desse caminho, eu fui encontrando a paz, essa paz que a gente tanto busca. Parece até clichê dizer isso, mas é algo que está dentro da gente, mas que a gente só acessa se nós estivermos com o corpo minimamente saudável e a mente minimamente estável. Então não adianta só rezar, não adianta, no nosso caso do yoga, que o pessoal medita, só sentar e meditar. É até difícil, se o corpo não está bem, não está estável, a gente não aguenta muito tempo sentado na mesma posição. E aí logo se desconcentra e não acontece nada. Então sempre isso tá em todas as escrituras. Nós temos que cuidar do nosso tempo. E o nosso templo é o nosso corpo. E como nós cuidamos do nosso corpo? Eu sei que é estranho vir num centro espírita para cuidar do espírito e ouvir a palestrante dizer: temos que cuidar do nosso corpo. E temos sim que cuidar do nosso corpo. Porque a iluminação, ou a conexão com Deus, né, essa conexão com a nossa espiritualidade, ela depende do desbloqueio total dos nossos nervos. Porque os nervos, eles são os nossos canais sutis por onde a energia vital circula. E essa energia, ela precisa circular livremente para pegar o caminho em direção a essa conexão que acontece através da nossa coluna vertebral. Então, eu preciso, no mínimo, estar bem das costas. Quem aqui sofre de dor nas costas? Levanta a mão. Muitas pessoas, né? Por quê? Porque a musculatura não está condicionada, ela está enfraquecida e isso desguarnece as nossas vértebras, que elas guardam a nossa medula espinhal. E é da medula espinhal que se ramificam os nossos nervos, que ligam o nosso cérebro com o resto do nosso corpo. Tem que ter uma fluidez nessa comunicação para que a gente possa respirar bem, nos sentirmos leves. E aí, com essa sensação, nós sentimos paz. E aí vem mais uma novidade, que talvez seja uma novidade para vocês. A paz e a calma se sente no corpo, não se sente na mente. Produzindo essa sensação através do nosso organismo, é que nós estabilizamos as modificações da nossa mente. O que são as modificações da mente? Os pensamentos, as emoções, com os quais nós nos identificamos o tempo todo. Ah, eu sou uma pessoa brava, não tenho paciência, eu sou ansiosa, eu sou inquieto. Não, ninguém é isso. Senão as crianças, os bebês nasceriam assim. Podem ver que os bebês nascem em paz, né? Não são umas belezas, óbvio que choram e tudo, porque eles não têm como se comunicar para dizer o que está acontecendo. Estou com fome, estou desconfortável na fralda, estou com dor de barriga, né? Isso é fisiológico.
Mas a mente, nós nascemos com uma mente estável e pura, né? Então, nós podemos produzir esta paz, essa sensação, tranquilamente, cuidando, em primeiro, da base de tudo isso, que é o nosso corpo, a nossa fisiologia. Então, eu espero sim contribuir de uma forma hoje que vocês saiam daqui pensando que de uma maneira diferente sobre aquela questão de se alimentar bem, de dormir bem, né, de evacuar bem. Porque quando a gente fala, ai, tem que se alimentar saudável, todo mundo olha pra cima, ai que saco. Não quero deixar de comer meu docinho, ou tomar minha cervejinha, ou não sei o que. Parece um sacrifício, né? A gente já associa com dieta, por exemplo, e já vem toda aquela associação negativa. Por quê? Porque não tem essa lógica por trás. Eles só dizem, ó, tem que consumir menos caloria e gastar mais energia, daí vai perder peso. No yoga a gente não quer perder peso, a gente quer se tornar leve. E quando nós aplicamos as técnicas, o nosso metabolismo responde a isso. E aí começa a leveza, começa a desintoxicar, começa a eliminar excessos, começa a eliminar acúmulos de toxinas que vão ficando ali ao longo do tempo na nossa vida. E não vem só dos alimentos. Essas toxinas, elas vêm das conversas que nós temos com as pessoas, elas vêm do tipo de música que nós ouvimos. Música é vibração. Já existem estudos comprovando o efeito de música clássica nas nossas moléculas. Não é? E olha ao que nós estamos submetidos nos dias de hoje. A gente liga o rádio ou abre ali as melhores do Spotify, chega a dar vontade de chorar, né? Coisas assim, letras terríveis, coisas que intoxicam a mente humana. A mesma coisa livros, séries, tudo que os nossos sentidos captam é absorvido pelo nosso organismo. É um processo fisiológico, porque nós temos nervos sensoriais. Esse processo da captura da informação é fisiológico. Passa pelos nervos sensoriais que mandam a informação para o cérebro, ou seja, no momento que aquilo vira um impulso elétrico dentro do nosso corpo, aquilo faz parte de nós, assim como o alimento. Então nós temos que cuidar o que nós estamos absorvendo de todas as formas, porque isso determina o conteúdo mental. E nós estamos, como nós não temos em geral essa consciência, nós vamos sendo engolidos por isso. E não é uma surpresa as pessoas andarem ansiosas, depressivas, se identificando com essas oscilações emocionais. Ah, não posso pensar. Isso é uma outra ilusão. Para a gente não pensar, a gente tem que chegar lá na semente do pensamento, aonde o pensamento surge. Quem é que sabe aonde o pensamento surge? Ninguém sabe. Quando vê, ele está ali. Então eu não posso reprimir pensamento, eu tenho que deixar passar. O que eu tenho que fazer é não me fixar a esses pensamentos e começar a identificar que tipo de pensamento é esse, ou emoção que está passando pela minha mente. É positivo? É real? É uma imaginação? É um conhecimento verdadeiro? É falso? Eu estou no agora ou estou me lembrando de alguma coisa, ou estou me projetando no futuro? E nós só temos que ficar com um tipo de pensamento na nossa mente. O conhecimento correto. E o que é o conhecimento correto?
em primeiro lugar, é aquilo que nós percebemos com a nossa experiência. Nós sabemos porque nós vivenciamos, enxergamos com os nossos olhos. Às vezes a gente recebe informações, e hoje a gente está nessa era digital, que é um bombardeio de tudo que é tipo de informação, e muita gente aceita as informações como verdade, ninguém para ir investigar. Quantas pesquisas que aparecem assim, só um título lá nas redes sociais: comer batata diminui o acúmulo de ácido úrico. Só chutei, eu nunca vi isso, tá? E as pessoas começam a comer batata, e quando vê, a glicose sobe lá em cima porque ela está se entupindo de carboidrato além do que ela necessita, e aquilo se transforma em açúcar no sangue. Entendem? Então, quando nós olhamos alguma coisa que nós achamos interessante, é nosso dever, e é um direito que nós temos, de ir atrás para entender se aquela informação realmente é verdadeira, se serve, e pôr ela em prática. Bom, então eu vou experimentar, eu vi que é uma pesquisa, que é isso, que é aquilo, deixa eu experimentar fazer isso. E aí tu experimenta, mas não funcionou como deveria, como se espera. Então, para ti, aquilo não é real. Entendem? E olha como a gente se distrai com um monte de coisa inútil. Às vezes mentiras, né? E se distrai com tudo que é bobagem. E a gente agora está cada vez mais estimulado, né? Quando eu era adolescente não existia a internet, né? Então não tinha esse bombardeio de coisas. A vida era mais lenta, a gente tinha que esperar, né? Se a gente quisesse saber alguma informação, nós tínhamos que ir para a biblioteca, catar livro, ler. Era bem diferente. E essa velocidade de informações e de estímulos também nos desestabiliza, porque isso aumenta a velocidade da nossa mente, dos pensamentos. E quando aumenta essa velocidade, o sistema nervoso ele fica instável, porque não há tempo de parar e silenciar e analisar e tirar conclusões. Não dá tempo de tirar conclusão. Vocês já perceberam isso? Que é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Por isso que no yoga nós aprendemos a tirar um tempo por dia para ficar em silêncio, parado. Nem que seja 2 minutos por dia. Porque para quem nunca faz isso, 2 minutos é uma eternidade. Eu até deixo a sugestão aqui de experimentar e vocês vão ver como é demorado passar esses 2 minutos. Porque nós não estamos habituados a parar. E quando nós paramos, a mente diminui a velocidade. Imaginem uma garrafa de água. A garrafa é o nosso corpo e a mente é a água dentro do corpo. E aí essa garrafa está viajando na nossa bolsa para lá e para cá, e sobe no ônibus, desce do ônibus e caminha, e aquela água está assim dentro, né? E aí a gente chega num lugar, tira a garrafa e põe na mesa. A garrafa está parada, assim como o corpo de vocês está parado agora. Mas a água demora para parar, não demora? Ela demora um tempo até estabilizar completamente e ficar parada da mesma forma que o corpo está parado. E durante esse processo entre o corpo ter parado e a água continuar se movimentando, é que nós nos sentimos desconfortáveis. Quando nós paramos, imediatamente vem: mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Porque há um desconforto, porque há um condicionamento, uma resposta condicionada da própria mente, que não sabe o que é estar em paz, parado, se percebendo, se observando.
E é por isso que a gente tem essa sensação que a vida está nos engolindo, que não dá tempo para nada, que a gente não tem paz, parece que o problema está fora. Mas não, se nós ajustarmos essa percepção e adotarmos alguns hábitos que nos ajudem a acalmar o nosso sistema nervoso, e esses hábitos são físicos, através de poucas coisas que eu já citei aqui, nós começamos a mudar essa sensação, começamos a sentir mais disposição, mais leveza, mais tolerância, paramos um pouco de embarcar nos pensamentos e nas emoções, e isso por si só já nos traz paz. Então é possível viver em paz, mesmo nesse mundo turbulento, com todas as coisas que a gente vê, assim, de injustiça, que nós gostaríamos que fosse diferente, né? Mas o quanto eu consigo ser diferente, em primeiro lugar, o quanto eu consigo adotar essa mudança que eu espero que exista no mundo. É aqui que começa. E aí é possível, sim, viver em paz. A única coisa que não é o que a gente imaginava, né? Ganhar lá na Mega Sena, trocar de emprego. Essas coisas, quando acontecem, ela é assim um plus, assim, é um algo a mais que traz uma satisfação para nós. Mas se a gente não está em paz, essa satisfação ela é muito temporária e logo a gente vai começar a repetir o mesmo padrão. Então, pensando assim na resposta, né, que vocês estão buscando em relação a isso, quem viu hoje qual seria o tema da palestra, né? Eu espero ter contribuído de uma maneira prática, efetiva. O yoga é muito prático e eu procuro sempre trazer esse conhecimento prático. É simples, está ao alcance de todo mundo. Cuidem do que vocês absorvem por todos os órgãos dos sentidos. Deem 2 minutos para começar de silêncio por dia, para vocês poderem se observar e darem tempo para a água parar. E vocês vão começar a notar um conforto nesse hábito. E cada vez vocês vão querer ficar mais. E esse silêncio, que eu costumo sugerir que seja de manhã, antes de começar todas as atividades, vai reverberar no resto do dia de vocês. Experimentem fazer isso por uma semana. E se alguém de vocês fizer isso e notar alguma diferença, podem até me mandar uma mensagem pelo direct do Instagram. Olha, eu estava naquela palestra e eu resolvi fazer isso e deu certo. Aí eu entrego mais conteúdo. Quem quer seguir é @RaniSilveira. E tem a nossa escola de yoga, o Centro de Yoga Satyadhara, que é @Satyadhara. Pesquisem. Eu sempre assim, compartilho esse tipo de conteúdo, porque o meu propósito servindo assim, ao yoga é levar para as pessoas esse conhecimento, essa experiência, de uma maneira simples, palpável, viável e acessível, para que vocês comecem hoje já a sentir esses benefícios, ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês, por me ouvirem, espero ter ajudado. Boa noite.